É por isso que o Senhor disse assim: não peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal, porque ele vai procurar a sua fome. E ali depois a gente viu todas as tentações de Jesus com significados profundos de aplicabilidade atual para os dias de hoje. A mensagem está gravada lá no YouTube, vale a pena você assistir. E aqui o Senhor está dizendo o seguinte: você não vai ficar vulnerável, não. O inimigo vai tentar, ele vai investir contra você. Ele vai ficar esperando descobrir qual a sua fome para te oferecer o que você tem fome. Todos os dias, em todos os lugares. Dentro da igreja, dentro da sua casa, lá no seu trabalho. Aonde você for. A Bíblia diz que Satanás vai estar ao teu derredor 40 dias no deserto, esperando Jesus ter fome. Você acha que vai ser diferente com você? Ele vai ficar dias, semanas, meses, sentado, observando a tua vida, para saber do que você está com fome. E é aí que ele vai trabalhar. É sempre assim. Todas as áreas da nossa vida. Mas o Senhor diz então, você precisa se revestir desta armadura, porque ela vai te capacitar para enfrentar esse inimigo espiritual que nós temos. Revestir de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a gente viu hoje pela manhã, eu vou ver de novo aqui com os irmãos, eu fui procurar lá no grego o significado dessas palavras, do verso de número 11. O que significa estar firme contra as ciladas do diabo? A palavra grega aqui é muito interessante. A palavra grega, se o irmão puder voltar lá, não sei se saiu, aconteceu alguma coisa. Isso, já eles voltam lá. Mas eu tenho ela aqui, não tem problema. Enquanto, olha lá, voltou. Aí, a palavra cilada do diabo é, metodeias, do diabo, metodeia. Metodeia. Lembra, o português vem do latim, o latim vem do grego. Então é muito fácil a gente já perceber. Metodeia. O que é método? Está lembrando já, gente? Ele tem todo o quê? Uma cilada, um truque, uma estratégia. Ele fica ali procurando um jeito, analisando nos mínimos detalhes as metodeias de Satanás, o engano, a cilada, o truque, a estratégia. Uma tradução literal podia ser assim: ficar firme contra os astutos métodos do diabo. Ele tem um método de trabalho. Isso que é importante a gente saber. Ele vai esperar o momento certo. Ele é oportunista. Ele vai ver um momento de fraqueza. Ele vai ver quando você está com fome. E ele vai investir. Voltando lá para o texto, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Lembra sempre disso. Existe um problema maior do que aquela pessoa que está te afrontando lá no seu trabalho. Existe algo por trás dessa pessoa. Eu não estou tirando a responsabilidade das pessoas. Cada um vai responder pelos seus atos, pelas suas ações diante de Deus. Quer seja um incrédulo que te persegue, te afronta lá no seu ambiente de trabalho, quer seja um membro da sua família que também comete erros, quer seja um irmão na fé que também comete erros. Mas lembre que por trás existe um ser que instiga, que tenta, que coloca minhoca na cabeça das pessoas, como a gente diz. Ele tem dardos inflamados, diz a Bíblia. Então, a nossa luta não é primeiramente contra o sangue, contra a carne. Quantas vezes a gente se debate com pessoas de forma apaixonada, passional, emoções. A gente não pode ser controlado pelas nossas emoções, porque ele é assim, ele quer fazer isso. Ele é astuto, ele vai procurar o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? É nesse que ele vai trabalhar. Então lembra, a sua luta está num campo mais profundo. Vai além. A gente vai ter que começar a usar a razão. Não dá. Quem age de acordo com as suas emoções é uma pessoa altamente vulnerável e vai ser massacrada nessa guerra. Vai perder de 7-1. Eu não vou falar 6-0 para não ficar chato, mas vou falar 7-1. Vai perder de 7-1, entendeu? 6-0, vocês sabem quem foi que perdeu há pouco tempo. Mas não, 7-1 você vai perder, entendeu? Se você agir com as suas emoções. Então a nossa luta não é contra o sangue e a carne.
Você não pode, não é a paixão, não é carnal, não são as pessoas. Ele diz aqui que a coisa é muito mais profunda. Ele fala, foi copiado aqui o texto, perdeu o texto, mas contra as forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Olha que coisa interessante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto depois vai desenvolver com profundidade a questão da armadura e tudo mais. Mas pensa então que está muito claro o texto. A gente precisa nos revestir. É um mandamento, é um dever nosso. A gente precisa tomar. Deus nos dá e a gente toma. A gente se reveste, a gente se protege. A gente vai em busca dessa proteção. Não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal. É a oração de Jesus. Mas você toma a armadura para você poder enfrentar. Sabe por quê? Porque, na verdade, para você vencer essas ciladas, esses truques, Satanás está de olho, vai ver a sua fome, momento de fome, momento de fraqueza, é lá que ele vai trabalhar. Se a nossa luta não é carnal, e a gente precisa tomar a armadura de Deus, então, olha o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui em Efésios e também na carta aos Coríntios, tem tudo a ver. Ele fala assim, 2 Coríntios 10, 3, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você é de carne e osso, você tem emoções, você tem sentimentos, você é humano, ok, você é humano, você está aqui, você anda na carne. Lembra, você não é um corpo, você é um espírito que está no corpo temporariamente, tá? Você não é. Você é um espírito que está nesse corpo, você vai deixar esse corpo. Andando na carne, você está no momento na carne, no corpo. Então você tem algumas vulnerabilidades, você tem algumas fraquezas. Mas embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Não é ela que controla a gente. Ela vai te levar para o buraco. Porque ela é vulnerável aos astutos métodos de Satanás. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Porque as armas da nossa milícia é luta mesmo, gente. Sabe, milicianos, né? É batalha. As armas da nossa milícia, os instrumentos que você tem, não são carnais, mas sim poderosos em Deus. É um poder que Deus te dá para enfrentar as lutas dessa vida. Não peço que os tires do mundo, mas livre do mal, mas se reveste, porque você vai ter luta. E você não vai usar as armas carnais, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai ter que usar as armas espirituais. E aqui ele fala que elas são poderosas. Deus vai te dar um poder espiritual para você viver nesse mundo. Ainda que, embora você, no momento, está andando na carne, mas você não milita segundo a carne. É isso que ele quer dizer. Mas poderosas para quê? Destruir fortalezas e anular sofismas. Que coisa profunda. Fortalezas. Ele não falou forças espirituais do mal. Nós temos forças contrárias a nós. São verdadeiras fortalezas. Gente, numa batalha você tem que confrontar um inimigo mais forte do que você. Na carne você perde, mas na força de Deus você vence. É uma escolha. Entende? É o mesmo que você for, estamos brincando aqui no negócio de futebol, mas você vai jogar contra um time invicto, campeonato todo, goleado em todo mundo, e chegou o grande momento. Se perder, desclassifica. Você tem os melhores jogadores sentados no banco, e você vai ter que montar um time. Você vai pegar nessa hora, e vai pegar os seus jogadores mais fracos, mais despreparados, lesionados, e vai colocar eles lá no campo. Perdeu, desclassifica. É tudo ou nada. Essa é a ideia. Nós estamos numa batalha que a gente tem que pegar o que a gente tem de mais poderoso, os melhores, e colocar, porque é tudo ou nada. Então a ideia é claramente essa. Você tem que destruir fortalezas e anular sofisma. Lembra de sofisma? Eu estudei há pouco tempo com a igreja isso aqui. Sofisma é uma palavra grega, logismo, argumento lógico. Ele trabalha a nossa mente, a sua razão.
nós temos uma capacidade absurda de racionalizar, normalizar, sabotar. E Satanás usa isso tudo para nos destruir, para nos paralisar, para impedir que a gente faça a vontade de Deus. Ele conhece, ele trabalha nesse sentido. E ele continua dizendo, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós temos isso, instrumentos poderosos que destrói fortaleza, anula sofisma e anula toda a altivez que se levanta contra Deus. O poder que Deus nos dá, ao nos revestir dessa armadura, a gente vence qualquer batalha. Mas às vezes a gente perde. Por que a gente perde? Porque a gente deixa no banco os nossos melhores jogadores. A gente não usa todas as armas. E a gente batalha na carne, na emoção, no calor do momento. É isso que o diabo quer. Que aí, meu irmão, quando ele faz isso, ele destrói. E eu disse que eu não vou falar sobre todo o texto de Efésios hoje. Eu queria pegar um ponto assim que... Fala aí, pastor, um ponto que é duro o negócio. Um ponto mais difícil. Há uma passagem na palavra de Deus que eu acho assim muito interessante, que eu quero mostrar para você. A Bíblia diz, eu vou abrir o texto sagrado aqui, exatamente lá em Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus diz assim, que todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus disse isso. Isso é uma lei. Uma casa dividida não subsiste. Um reino dividido não consegue ir para frente. Aquela frase famosa, dividir para conquistar. Então vamos pensar, se Satanás ele é inteligente, ele tem métodos, como é que ele faz para destruir uma casa? Adivinha? Divide. Simples. Eu não tenho dúvida que um dos instrumentos mais poderosos que Satanás usa para destruir famílias, igrejas, é dividindo reinos. Lembra, Jesus vai dizer que reinos. Olha só que coisa linda. O texto é muito claro. Está dizendo aqui para a gente. Toda casa, como é que diz aqui? Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Um reino inteiro. Uma cidade inteira. Ele vai diminuindo. Tá? Ele vai... E agora a casa dividida não subsistirá. Reino, cidade ou casa. Então, reino é toda uma esfera. Aí ele vai para um reino, tem várias cidades, e dentro de cada cidade tem várias casas. Então vamos pensar uma igreja. Tem método mais eficaz do que ele dividir casas, famílias? Não tem, gente. Não tem. É só ele dividir. Uma casa, meus irmãos, onde pai e filhos estão divididos. Acabou. Quem está reinando ali? Uma casa em que marido e mulher estão divididos. Quem está reinando ali? Aí você vem para uma igreja. Uma igreja que está dividida. Quem está reinando ali? O texto, Jesus disse isso, não foi o diabo que disse. Não subsistirá. Não vai continuar existindo. Dividir para conquistar, se torna fraco. Cai, quebra. É por isso, olha que coisa linda então, vamos pensar nesse negócio aqui. Olha o que Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, sobre esse negocinho que é a coisa mais difícil do mundo. E você acha que Satanás não está trabalhando nisso? Ele vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, a quem perdoais alguma coisa, 2 Coríntios 2:10, também eu perdoo.
Ele está falando sobre perdão. A igreja estava tendo um problemaço lá. E a salvação era o perdão. Ele fala assim, ó, vocês perdoam que eu também perdoo. Vamos perdoar, porque essa é a única arma que a gente tem. Por quê? Ele continua. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ele está falando de perdão. Para que Satanás não alcance o quê? O que eu estou falando aqui? Uma casa dividida não subsistirá. E quando Satanás semeia a discórdia numa casa, numa família, num lar, numa igreja, não importa, ele começa a ter vantagem. Pois não ignoramos os desígnios. Querido, Paulo está dizendo o seguinte: não seja um crente ignorante. Se você se vê no impasse do perdão, lá dentro da sua casa, onde for, no convívio com as pessoas, se convive numa igreja, se for, lembra de uma coisa. Existe por trás daquela pessoa um ser maligno que está alcançando vantagem na sua vida. Você está dando vantagem para ele te destruir, para ele destruir a sua casa, para ele destruir a sua igreja. Isso é bíblico. Você percebeu a seriedade do negócio? Então eu não tenho dúvida que hoje uma das armas mais poderosas de Satanás é essa. Quando ele consegue dividir um casal, acabou, destruiu a casa. O que vai ser desses filhos, gente? Filhos de pais divorciados enfrentam problemaços que vão carregar a vida inteira. Eles vão aprender a conviver. Vai tirar o mundo deles. Vai tirar toda a segurança deles. Eles vão se tornar tremendamente vulneráveis, fracos, dependentes emocionalmente. Eles vão sofrer muito. Então, quando Satanás divide um casal, ele já está ganhando vantagem na vida dos filhos. Ele já tem um monte de portas abertas para ir lá e destruir a vida desses filhos. Nós estamos dando vantagem para ele, para destruir a nossa casa e os nossos filhos. Quando a gente vem para a igreja, uma igreja dividida não tem como subsistir. Ele já está tendo vantagem. Então, eu posso dizer aqui que o perdão não tem nada a ver com você. Simples assim. O perdão não tem nada a ver comigo. Você entendeu? Pastor, não estou preparado emocionalmente para perdoar. Mas não tem nada a ver com suas emoções. Não tem nada a ver com você. É uma batalha maior que está noutra esfera. Esquece esse negócio seu. Esquece seus sentimentos agora. O que está em jogo é muito maior. Você está perdendo, vai ser desclassificado. Vai acabar o jogo, acabou o campeonato. Ai. Não temos opção. Olhando para o perdão de forma nua e crua, eu posso dizer o seguinte: o perdão não tem nada a ver com você, meu irmão. Se você não perdoa, você está dando vantagem para quem? Satanás alcança vantagem sobre vós. E Paulo está se incluindo como corpo de Cristo. Ele fala, nós, igreja, em qualquer área. Eu nunca vi uma família vitoriosa onde não há perdão. Perdão de verdade. O casamento não pode ser vitorioso. Um lar não pode ser vitorioso. Uma família não pode ser vitoriosa. Uma casa não pode. Não tem como. Jesus fala, não pode subsistir. Não tem nada a ver com a gente. É a hora que a gente tem que pegar mesmo, gente, entender aquilo que Paulo falou lá. A armadura de Deus vai te capacitar a destruir fortalezas, sofismas, logismo, lógica. Ele vai trabalhar na sua mente. Eu fui injustiçado, fulano falou mal de mim, fulano fez, fulano... É aí que Satanás está trabalhando na sua mente, para dividir você. Ele vai usar o nosso orgulho, ele vai trabalhar o nosso egoísmo, ele vai dizer para você que aquela pessoa não merece. Aí você tem que dizer o seguinte, eu sei que ela não merece, mas não tem nada a ver nem com ela, nem comigo, nem com aquela pessoa, nem comigo. O que está em jogo é muito maior do que você. Esse que é o ponto.
É a sobrevivência de uma casa. É a subsistência de uma família. Um reino, uma cidade e uma casa não subsistirá se ele conseguir dividir. Paulo está usando exatamente esse argumento. E ele está falando que o problema é espiritual, não é carnal. Ele não está falando aqui, não, porque o sentimento, porque eu sei que perdoar é difícil, porque o negócio... Perdoar é a coisa mais difícil do mundo. Quem quer perdoar, gente? É a última coisa que a gente quer quando a gente é ofendido. Fala a verdade. Você tem vontade, a Bíblia fala assim, ó, se derem numa face, o que você faz? Você devolve 10, não. Você dá outra. Mas vontade, você tem vontade de devolver a outra face? Ninguém tem vontade. Seus sentimentos, suas emoções, esquece. O que Jesus está propondo é algo que não tem nada a ver com as nossas emoções. Não tem nada a ver com a gente. É maior do que nós. A quem perdoais alguma coisa, eu perdoo. Por quê? Por causa de vós, o fim da perseguiria. Para quê? Ele está falando, porque Satanás vai alcançar vantagem, não tem nada a ver. A pessoa não merece o meu perdão, ninguém merece o meu perdão, ele me ofendeu. Eu quero devolver 10 vezes mais. Todo mundo quer, a gente sabe disso. Mas é uma decisão que eu vou tomar. Então entenda o seguinte, quando você for ofendido, quando alguém fizer algo contra você, você tem que tomar uma decisão. Eu vou dar vantagem para Satanás, espaço para ele vencer ou não. É decisão, simples, simples. A emoção é ir lá e matar a pessoa. É revidar 10 vezes mais. Sentimento é sentimento, meu irmão. Você faz tudo que você tem vontade de fazer? Se eu fizesse, eu estava na cadeia. Você também não estaria na cadeia? Nós estaríamos todo mundo lá junto, preso. Sentimento, vontade. O que eu tenho vontade? Tenho vontade de ir lá e não vou falar aqui porque vou pecar. Agora eu acho interessante, eu vou te falar, em todas as esferas, reino, cidade e casa, mas quando chega na coisa da igreja, é mais complicado. Eu estou há 20 anos aqui, gente. Eu já fui confrontado com cada coisa. A minha vontade, gente, eu só não revidava, eu só não fazia nenhuma loucura, porque eu não queria cometer uma injustiça, e eu entendia que o negócio não é comigo. A casa é de Deus, não é minha. Não. Eu sou capaz, pela graça de Deus, de sentar e aguentar. Já aguentei. Quem está aqui comigo já sabe. 1 ano, 2 anos, 3 anos de confrontação. Não foi, às vezes, uma família inteira sentava no primeiro banco, me confrontava. Anos. Eu ia pregar e não conseguia olhar para aquela família. Me confrontando minha família. E um inferno. Vivi anos enfrentando coisas assim. Às vezes umas coisas estranhas que a gente viveu há não muito tempo atrás. Pessoas que sentavam na frente, que faziam umas coisas. Falei, essa é coisa do inimigo. Né? Minha vontade é na primeira vez mandar embora, mandar um bicudo, longe. Mas a casa não é minha, então eu aguento. O pessoal às vezes pergunta, pastor, você está aguentando isso assim? Estou aguentando porque Deus tira. Deus tira. Não revida. Deus falou assim, ó, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Ele. Não revida. Perdoa, entrega para Cristo e descansa. Ele está vendo. O negócio é espiritual, não tem nada a ver com você. A casa é dele. Eu não vou deixar a casa dele ser dividida. Não vou dar lugar para Satanás. Aguenta. Se Deus colocou sobre você, e isso é porque Ele quer trabalhar no seu coração, na sua vida. Aguenta firme. Não revida. Não se vinga. Quem tem que crescer é você. Ele vai trabalhar na sua vida. Você vai crescer mais do que você imagina. Você vai se fortalecer. O que falta? Eu não estou conseguindo, pastor. Revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra a cilada do diabo. E o diabo vai usar. Eu fiquei 3 anos pregando esse púlpito, sendo confrontado todo domingo. Eu não mexi uma palha. Eu só orava, entregava para Deus. Os irmãos sabem de coisas que nós passamos aqui há décadas atrás, né?
Luta, irmão, mas luta mesmo, assim, ó. No banco de trás, a safra inteira sentava em jejum e oração. Ali, ó. Essa casta ruim só sai com jejum e oração. A igreja não é minha. O reino não é meu. O céu não é meu. Eu não decido quem entra e quem sai. A gente vai ser confrontado. Vai. Eu te garanto que vai. Satanás vai trabalhar. Uma coisa que a gente ouviu nessa peça muitas vezes, quem foi, é o seguinte: você está brincando de ser crente? O diabo não está brincando de ser diabo. A gente brinca de ser crente às vezes, sabe? Mas ele não está brincando, não. Não é brincadeira, não. Ele quer te destruir mesmo. Ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua família e quer destruir a igreja que você está frequentando. Mas tenha certeza disso. Você deu brecha, ele entra. Isso pode ter certeza, uma certeza você tem nessa vida. Ele não está brincando de ser o diabo. Não está de brincadeira, não, meu. Ele vai procurar e vai trabalhar na sua vida. E vai colocar situações, você fala, não é possível. Ele sabe do que você tem fome. Ele sabe o que é mais difícil da gente de fazer. E ele vai trabalhar naquele ponto mesmo. E quando eu falo sobre isso, para mim, isso é a coisa mais difícil. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Se eu tiver que pagar, eu trabalho e pago, né? Junta dinheiro e paga. Agora, perdoar, meu irmão, é difícil. Pago, mas não perdoo. Não é assim que a gente faz? A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Paulo está generalizando aqui, gente. Qualquer coisa. Tem que perdoar, perdoa, porque não tem nada a ver com a gente. Ele não está discutindo aqui, ó, será que eu perdoo? Porque veja bem, o que foi que aconteceu? Vamos fazer uma análise do que aconteceu. A gente começa a analisar as coisas. A gente começa a fazer uma análise, compensa, se é justo, não é justo, se o que a pessoa fez, o que a pessoa falou. A gente começa a procurar razões. Paulo não está falando disso. Não tem nada a ver com você. Ele está falando claramente uma coisa assim, ó, perdoar alguma coisa, perdoa, porque Satanás não alcança vontade. Simplesmente isso. O que está em jogo é outra coisa. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que aconteceu, com quem falou, com quem fez, o que aconteceu. É algo maior. É uma causa maior. Isso vai te ajudar a perdoar. Você olha bem para a cara e pensa assim, não tem vontade nenhuma de perdoar, você não merece meu perdão, mas para que Satanás não alcance vantagem sobre nós? De pirraça, mas perdoa. Entendeu? Nem que seja de pirraça, vou perdoar só por causa de Satanás. Você não merece, mas eu vou, para ele não ter vantagem, porque ele vai ter vantagem. Vai. E ele vai usar muito bem a sua oportunidade. Enquanto a gente está caminhando para o final, eu pedi para os irmãos prepararem aquele vídeo. Será que a gente consegue, MC4, para a gente encerrar? A gente já está com 8, quase indo para 8h40. Então eu quero que você pense, reflita, tá? A gente vai continuar falando alguns domingos sobre esses temas, tá bom? A gente vai desenvolver mais coisa. Efésios 6 é maravilhoso. Quer ler um livro bom? Lê Efésios. Você lê numa sentada, vai devagar, lê o primeiro capítulo, segundo, terceiro. Você vai ver a lógica de raciocínio, as lutas humanas que a gente tem. Ele vai falar sobre o relacionamento de uma família, relacionamento profissional, trabalho, marido e mulher, pais e filhos. Aí ele vem desenvolvendo todo um raciocínio. Ele vai falar, pode ver a sequência aí, ó, Efésios capítulo 3, 4, 5, o lar cristão, servos. Aí termina o verso de número 9. Quanto ao mais, para enfrentar tudo isso, sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revestido da armadura de Deus, para ficar firme contra esse lado do diabo, porque a vossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades, e vai desenvolvendo o negócio. Nós vamos estudar muita coisa para estudar. Depois Efésios 6 vai embora, maravilhosamente, tem coisas maravilhosas. É o último capítulo de Efésios. Ele termina essa carta aqui, trazendo lições preciosas para você, dizendo que a luta maior nossa não é de ordem carnal, é espiritual. Então ele vai trabalhar no orgulho, esse ser existe, isso é real. Tem um videozinho, 6 minutos para a gente encerrar. Eu já passei algumas vezes para ele, mas acho interessante esse vídeo. É um pouco forte, um pouco chocante, mas não é nada diferente do que você vê todo dia, que acontece aí fora, e que você está vivendo esse problema.
Ele vai trabalhar no orgulho, ele vai trabalhar lá, ele sabe exatamente o ponto. É um ser que foi criado, ele caiu e ele está hoje atuando. É isso que Jesus está falando, é isso que Paulo está falando. É real, não é brincadeira. Ele não brinca em serviço. Não brinca de ser crente não, porque ele não vai brincar de ser diabo não. Então nós vamos terminar vendo esse vídeo e a gente vai encerrar com uma oração, aplicando isso tudo para a nossa vida, tá bom? Não sei se já dá para rodar o vídeo. Vê se o áudio está saindo direitinho. Apaga essa luz aqui, eu apago aqui, tá bom? A gente vai encerrar com esse vídeo aqui. Fui criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas. Caminhava no brilho das pedras preciosas, no Monte Santo de Deus. E como querubim da guarda, minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. Um terço deles estava sob meu comando. Lá não me faltava nada, mas um dia eu me vi refletido nas pedras. E percebi que era superior aos outros anjos, em beleza, força e inteligência. Comecei a pensar então como seria ser adorado como um deus e passei a desejar isso no meu coração. Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia eu tentei realizar meu desejo e fui expulso do Santo Monte de Deus. Junto comigo foram todos aqueles que seguiram meu exemplo. Juntos formamos hoje o Império das Trevas. Eu invejo a raça humana e faço de tudo para destruí-la. Tudo porque o homem tem hoje a oportunidade que um dia eu perdi. Por isso, estimulo a soberba, o egoísmo, o ódio e principalmente o orgulho. Ah, como eu amo o soberbo. Valorizo aqueles que nunca pedem ajuda e sempre acham que estão certos em tudo. São explosivos quando recebem qualquer tipo de crítica ou conselho. Desprezam a humildade, mas aceitam fazer minha vontade. Lembro como hoje, quando John Lennon disse em 1966: "O cristianismo vai acabar. Hoje nós somos mais populares que Jesus Cristo." E pouco tempo depois, ele levou um tiro do seu próprio fã, que quando foi preso pelo assassinato disse: "Agora eu sou mais famoso que John Lennon." Como eu gosto de colocar a criatura contra o Criador. Aprecio a rebelião. Apoio todos que blasfemam contra Deus e seus servos. Meus aliados são dominados pela arrogância, autossuficiência e não seguem a palavra santa. Seguem apenas suas próprias leis e desejos. E é por ter esta causa que eu e meus anjos trabalhamos com grande empenho para que esse grupo de cegos e perdidos cresça e o maior número de pessoas venha conosco para o inferno. Usamos contra toda a raça humana a mesma arma
que dia nos derrubou. O orgulho.